Muito bem, estamos de volta. Nós vamos já para as ruas ver o que o povo fala sobre o complexo de inferioridade. Vamos lá. Você já se sentiu inferior a alguém? Segundo especialistas, o complexo de inferioridade causa sofrimento emocional e problemas na vida pessoal e social. Cristiane, geralmente você se sente superior ou inferior às outras pessoas? Eu acho que eu estou no mesmo nível, nem acima e nem abaixo. Quando as pessoas te olham muito pela rua, você pensa, tem alguma coisa de errado comigo ou não? Você não se importa? Às vezes sim, às vezes eu me importo, às vezes não. Às vezes superiores, né? Às vezes superior, às vezes iguais às outras pessoas, né? Depende do momento, né? A gente vive de momento. Tem momentos que somos superiores, tem momentos que somos iguais. Inferior, você não chega a se sentir inferior a alguma pessoa? Não. Nunca me passou pela cabeça ser inferior a alguém, não. Se sente superior ou inferior às outras pessoas? E por quê? Não me sinto inferior, não. Eu sou eu mesma. Porque eu me sinto bem comigo mesma. Você entendeu? Assim, é algo de dentro, assim. Não sei se é uma força divina, sei lá, mas eu me sinto muito bem. Quando você está passando em algum lugar, você acha que as pessoas estão te olhando muito? Você acha que tem algo de errado com você ou não? Você acha que é alguma coisa positiva? Eu acho que é alguma coisa positiva porque isso já aconteceu comigo. Você nunca leva pelo lado assim, tem alguma coisa de errado, aquele complexo de inferioridade, isso não? Não, porque que nem eu já acabei de falar para você, que quando as pessoas estão me olhando muito assim, algumas já chegaram a falar o que estavam vendo em mim. Então, sempre alguma coisa boa. É sempre alguma coisa boa. Não, eu sou igual a todo mundo. Eu me sinto assim, igual a todos. E quando você passa também em algum lugar, se as pessoas estão te olhando muito, o que você pensa? Que tem alguma coisa de errado com você? Depende da ocasião, né? Depende. Às vezes você pode pensar que é com você, mas aí a gente fica quietinha, né? Mas você chega a ficar preocupada? Você acha que é alguma coisa de negativo ou não? É alguma coisa de positivo? Às vezes sim. Às vezes eu penso e falo, o que está acontecendo de errado? Às vezes não também, né? Depende. Muito bem, tá aí. O complexo de inferioridade, eu olhando essa matéria, estava me pensando aqui. Era mais usado esse termo anteriormente, não era? Hoje se fala muito mais de depressão, se fala muito mais de depressão no geral, tudo se classifica como depressão. E o complexo de inferioridade, até a autoestima perdeu um pouquinho de lugar para depressão. A depressão hoje está mais em moda, não, Reginaldo? Eu acho que ela tá em moda é porque hoje em dia, comparando com há 20 anos, 30 anos atrás, a ciência ela não estava muito adiantada, né? Então o que acontece é que a ciência atual ela consegue fazer melhores investigações para verificar o grau de depressão que a pessoa está. Hoje tem outros métodos, né, às vezes fisiológicos, bioquímicos, para verificar se uma pessoa tem uma depressão, né? Então o que acontece é que hoje é mais fácil você identificar uma pessoa deprimida. E eu acho que tem um outro ponto também que vale a gente sempre pensar, é que essa cultura pós-moderna atual é uma cultura em que não valoriza a afetividade, não valoriza a parceria, o companheirismo. É uma cultura um pouquinho mais egoísta, um pouquinho mais individualista. E aí o que acontece? O que acontece é, se você esquece o ser humano, se você esquece você e o próximo, você aumenta a tendência de você entrar em depressão. Tá? Então nós estamos vivendo num mundo que está em transição ainda, que está um pouquinho perdido. Então vai aumentar a quantidade de pessoas deprimidas daqui para frente. Tá? Vai aumentar a quantidade de pessoas deprimidas? Vai aumentar. Isso são dados muito claros. Né? Nossa, que notícia boa, né? Mas, assim, eu fiquei pensando no complexo de inferioridade, que a gente falou de ser uma coisa que não sai. Aí, dentro do que as pessoas falaram, né? Circunstância de se encontrar, de alguém me ver, de em tal circunstância, aquele senhor falou que a gente vive de momentos, né? A gente pode ter uma área, uma época, um curso que eu vou fazer, uma convivência social, um emprego novo. A gente pode ter algum lugar que a gente chegue que o ambiente é tão high-tech que a gente começa a se sentir um pouquinho rato de laboratório, um pouquinho troncho ali, não é, Graziele? Acontece ser circunstancial?
Acontece, eu acho que o que ele falou foi bem legal, que a gente vive de momentos, né? Podem ter situações que te levam para um lugar de menos valia. Aqui eu tô vendo que eles são muito, então eu sou menos, né? Você pode no mesmo dia ou 5 minutos depois ir para um ambiente onde você se sente mais e vê os outros como menos. Então é muito dinâmico, é muito... Então, nesse sentido, a gente pode ter o nosso interruptor da baixa estima sendo ligado por começar a participar de um ambiente todo dia que me pesa, que a gente pode começar a entrar num ciclo um pouco depressivo, assim, por causa, por exemplo, do ambiente? Eu não diria que é por causa do ambiente, né? Eu diria que é por causa de alguma crença que você tem que aquele ambiente te aciona, né? Então, por isso que é legal a terapia, porque ela investiga quais são exatamente a sua crença em relação a alguma coisa. Então, por que aquele ambiente me mete medo? Por que eu não me sinto bem? Se você te remete a uma situação. Alguma coisa que é sua, algum pensamento que é seu, que está lá. E aí você entra naquele ambiente e aquilo é acionado. Como com pessoas, né? Às vezes tem alguém que acaba com um comportamento remontando um pai que foi autoritário, e eu não gosto muito desse padre porque, na verdade, ele me lembra a postura de um pai. Alguma coisa nesse sentido que você diz, vai despertar algo que está registrado lá dentro. Isso, e aí a sua reação é a sua reação lá de trás, né? A sua reação da sua criança ferida, digamos. Você não reage do seu adulto olhando aquilo, você reage com uma dor, né? Então, realmente é uma dor, tá? Num ambiente assim, onde você está revivendo as suas crenças, os seus pensamentos infantis que te trazem sofrimento. Quer dizer, às vezes a pessoa busca um emprego melhor, vai para um outro ambiente, pensando em melhorar de vida e entra num ciclo perigoso, né? Uma arapuca quase do destino, vamos falar assim, né, padre? Mas, padre, então como é que essa criança dentro de nós pode encontrar caminhos para começar a ter uma sobrevivência ou pelo menos viver de uma maneira melhor ou até curar uma situação dessa? Eu pedi para você. Como que você consegue acalentar uma criança? Dando atenção para ela, fazendo com que ela se sinta acolhida. Então, quando esse comportamento ele vai nos incomodando, é necessário nós acolhermos esse comportamento e reconhecer, eu estou assim, eu estou triste, eu estou depressivo, como a gente eu falou, estou me sentindo... A verdade, né? A verdade. Porque você está bravo? Não, não estou bravo, está capaz de estourar. Você está com inveja de alguma coisa do outro? Não, não tenho inveja, e está querendo cobiçar aquilo ali. Então, é reconhecer a sua atual circunstância. Então, acolhe isso e reforça o carinho, o amor para com você mesmo. Não é? Quando ele falava da questão da sociedade pós-moderna, eu lembrei muito de um pensador que, na verdade, ele é mais teólogo que filósofo, Martin Buber, que ele é judeu, né, escreveu uma obra chamada Eu e Tu. E lá nessa obra ele diz que o olhar do outro me confronta. Então, nestes ambientes, nós vamos nos deparar com olhares dos outros. Não somente o olhar físico, mas o olhar pessoa, aquilo que o outro vai me confrontando, e eu vou me enxergando, e vou crescendo, e vou me tomando conta de mim. Vou vendo os meus limites, vou percebendo quais são, não é, onde eu posso chegar, né, as minhas fronteiras. E aí vou me reconhecendo. Hoje, nós não temos mais isso, ou temos pouco isso. O isolamento, ele vai tomando conta da sociedade, onde impede que o outro tenha contatos, onde o outro interaja um com a vida do outro, porque você me provoca e eu lhe provoco. E juntos nós vamos trocando a experiência de vida, o que nos faz crescer. Sim. Ao passo que eu me isolo, eu não tenho essa oportunidade de crescimento. Eu vou ficando com as minhas coisas, com as minhas mazelas, com os meus segredos, né, com as minhas misérias, e não vou vomitando isso. Então aí tem um segundo passo já também como uma estratégia importante. Não só assumir minha verdade, mas começar a colocá-la em existência. Ou seja, convivendo, começando a alimentar pontos que estavam adormecidos ou esquecidos em mim. Isso. Reconhecendo, nós vamos reforçando o modo de responder positivamente a estes medos.
como por exemplo a Glaziera falava, né? Chegar num ambiente onde eu me sinto menor. Por que eu me sinto menor? Eu tenho que me perguntar, eu tenho que saber para mim. E a resposta ela não vem de imediato. Mas qual que é o segredo? Eu preciso enfrentar. É igual criança. Mas muitas pessoas não percebem isso, né? Chegam e falam assim, nossa, mas esse povo aqui, nossa, mas essa empresa aqui, nossa, mas esse meu chefe, nossa, mas isso aqui é um horror. O problema nossa, não eu não é vou na ficar empresa, aqui. não é o meio, sou mas eu a pessoa diante nem do meio. se percebe que é com ela. Então eu preciso reagir diante do meio, mesmo que o meio seja chato, que ele seja insuportável, que as pessoas não sejam agradáveis, mas como que eu me coloco diante delas? Eu não posso mudar o meio onde eu estou, eu posso mudar a minha atitude diante do meio onde eu estou. E isso parte a partir do autoconhecimento. Beleza, mas aí eu vou fazer uma pergunta então capciosa para você. Meu querido, então uma pessoa que está bem, que está com a sua autoestima, a gente poderia dizer que ela consegue sobreviver a todo tipo de ambiente? Uma pessoa com uma autoestima saudável, acho que vale nota, ela está mais preparada para as situações estressantes e para os desafios da vida. Mas isso não implica que ela não vai sofrer, que ela não possa, por exemplo, deprimir, não é? Ela vai passar por isso. O que acontece é que uma pessoa com autoestima saudável, ela vai passar por esse problema e ela vai conseguir se restabelecer mais rapidamente quando ela passar por esse problema, tá? Já uma pessoa com complexo de inferioridade, uma pessoa com baixa autoestima, quando ela passa por um problema, ela fica no problema. Ela não supera esse desafio, esse obstáculo, tá? Ela fica num ciclo. Isso. Na psicologia, nós usamos um termo emprestado da física chamado resiliência. O que é a resiliência? A resiliência significa a propriedade que o material tem de ser deformado e quando você deforma esse material, ele volta ao seu estado normal, tá? Uma pessoa com uma autoestima saudável é uma pessoa resiliente. Ela passa por dificuldades, ela sofre por aquela situação estressante, estressora, né? Mas logo em seguida ela volta ao seu estado normal, tá? Mas aí dentro do que o padre colocou então, Reginaldo, uma boa saída, porque pode ser é interessante, né? Como é que a gente pode ter muletas, né? A gente pode ter algumas compensações. Mas, de início, seria importante pessoas no nosso relacionamento que nos fazem bem, né? No caso, sei lá, no caso meu, casado, você vive bem com a sua esposa, então essa pessoa me ajuda a me levantar naquela situação estressante, naquela nova empresa que eu estou. É importante essa outra pessoa que é positiva na minha vida, que me ajuda? Isso. Em cima disso que você está falando, eu acho que vale a pena a gente sempre pensar na metáfora do jardim, não é? Porque a gente pode pensar nessa casa aí com os seus familiares dentro da sua casa. Às vezes você dá tanta importância para as pessoas fora da sua casa e não dá importância para as pessoas dentro de casa. Então, um dos pontos que melhora a autoestima da pessoa e tira do complexo de inferioridade é investimento em pessoas, no lado humano, no repertório social, não é? É um pouquinho complexo, mas é possível chegar lá, não é? Por quê? Porque desenvolver repertório social afetivo é aprender a ouvir o outro. Hoje, as pessoas querem sempre fazer um curso de oratória para falar bastante, mas ninguém quer fazer de escutatória, né? Ninguém quer ouvir as pessoas, né? Sentar e ouvir, prestar atenção no que o outro está falando. Não, mas é muito interessante essa estratégia, essa possibilidade, porque a gente tem amigos que nos fazem bem. Isso. E tem amigos que a gente convive, mas tem umas coisas que eu não gosto muito nele, né? E tem outros que fazem tão bem. Então, a gente se alimentar um pouco nesses relacionamentos num momento desse estressante ou que a gente se sente cabisbaixo, nos ajuda, então. Exatamente. Existem alguns pilares que fortalecem a autoestima de uma pessoa, né? Que seriam investimento em família, investimento em relacionamento amoroso, namorada, marido, esposa, né? Investimento nas amizades e um pouco do investimento na sua competência profissional. Então, se você investe nesses 4 pilares, a tendência é você melhorar a sua autoestima.